baby. Come on, boy. Never before has a UFC light heavyweight champion moved up to challenge the active heavyweight champion. That is our reality here and now in Las Vegas tonight. No dia 29 de julho de 2017, o mundo assistiu à última luta da maior rivalidade da história do MMA. Jon Jones venceu Daniel Cormier pela segunda vez e recuperou seu cinturão dos meio pesados. Só que apesar daquela ter sido a última luta, o último capítulo da rivalidade não se encerraria naquela noite. Semanas após o confronto, foi revelado que Jon Jones havia falhado no teste antidoping pelo uso de esteroides anabolizantes. E de repente tudo mudou. Por causa do doping, a segunda luta entre Jones e Cormier foi totalmente anulada, tanto o seu resultado como as suas consequências. E com isso, o cinturão dos meio pesados foi automaticamente devolvido para Daniel Cormier, agora restituído como campeão da divisão. Por mais que tenha sido uma boa notícia, DC ainda não se sentia como campeão. Na sua cabeça, ele perdeu o título para Jon Jones, e a única forma de limpar a sua consciência era defendendo o título mais uma vez no octógono. Cormier então foi escalado para enfrentar o mais novo desafiante, o suíço Volkan Oezdemir, que vinha de uma sequência de nocautes em menos de 1 minuto de luta. Como de costume, o desafiante era maior do que o campeão, mas o que mudou nessa luta foi a torcida. Após tudo que aconteceu entre ele e Jones, DC agora foi abraçado e ovacionado pelos fãs, o atleta mais aplaudido de todo o evento. E em janeiro de 2018, no UFC 220, Daniel Cormier entrou no octógono e cumpriu a sua própria missão pessoal. Ao nocautear Volkan Oezdemir no segundo round, ele se redimiu com seu título e estava pronto para seguir em frente com a sua carreira após a rivalidade com Jon Jones. Joey, I've been through a lot. You know, I've lost twice to Jon Jones. I felt as though I was fighting for a vacant title again because he beat me last time. And I fought for a vacant title, and I got the job done, so I'm the UFC champion again. Daniel Cormier, ladies and gentlemen. Na mesma noite em que Daniel Cormier venceu Oezdemir, o campeão dos pesos pesados Stipe Miocic, descendente de croata, mas nascido nos Estados Unidos, tentaria entrar para a história. Diante do monstro Francis Ngannou, Miocic poderia quebrar o recorde de defesas de título da categoria, e com uma performance impecável, ele conseguiu. Neutralizou o gigante e entrou para a história do UFC, como o maior campeão peso pesado da organização. Júnior Cigano, Alistair Overeem, Fabrício Werdum e agora Francis Ngannou, todos caíram diante do rei dos pesos pesados. Tanto Cormier quanto Miocic se mostraram um passo acima de suas respectivas categorias. E a pergunta que viria a seguir era inevitável: qual seria o próximo desafio para Daniel Cormier e Stipe Miocic? E sem grandes nomes ou desafiantes claros no momento em ambas as categorias, os fãs começaram a sonhar com um inédito combate entre os dois campeões das categorias mais pesadas do UFC. Cormier já havia competido nos pesos pesados no passado, ele foi campeão da categoria no Strikeforce, mas após chegar no UFC, ele desceu para os meio pesados, pois não queria atrapalhar ou entrar no caminho do seu amigo e ex-campeão Cain Velasquez. Mas agora, Velasquez estava afastado do octógono e longe de uma possível disputa pelo título. E quando foi questionado sobre uma possível subida de Cormier para os pesos pesados, o ex-campeão disse que apoiaria o seu amigo e que não o enfrentaria, seja lá o que viesse a acontecer. E assim, com o aval de Cain Velasquez, não havia nada que impedisse Cormier de subir para os pesos pesados. E assim, algumas semanas após o UFC 220, o terceiro duelo entre campeões da história do UFC foi oficialmente anunciado.
Stipe Miocic contra Daniel Cormier pelo cinturão peso pesado do Ultimate para o UFC 226 em julho de 2018. Além da luta, foi anunciado que os dois seriam treinadores do TUF 27, com a luta entre os dois marcada para acontecer após o final da temporada. Vivendo a melhor fase da sua carreira e recepcionando o DC em sua própria divisão, Stipe Miocic era o grande favorito para o duelo de reis. E a diferença de tamanho era sem dúvidas o que mais chamava a atenção. Miocic era 13 centímetros mais alto e tinha 20 centímetros a mais de envergadura, mas Cormier já estava acostumado a ser menor do que os seus adversários, mas agora ele precisaria aumentar a sua carcaça, porque além do tamanho, havia uma diferença de força entre os dois, já que Miocic é um peso pesado natural. E como não poderia resolver a diferença de tamanho, DC precisaria diminuir a diferença de força. E a temporada do TUF foi mais descontraída do que de costume, mas foi marcada pelas pegadinhas e brincadeiras entre os dois, que sempre foram muito conhecidos por serem bem brincalhões. Um dos momentos mais comentados foi a disputa entre os dois no hóquei, onde o DC acabou vencendo, apesar de nunca ter jogado. A equipe Cormier venceu a final do peso pena com Brad Katona e a equipe Miocic venceu a final do peso leve com Mike Trizano. E com isso veio o grande confronto entre campeões, e todos estavam curiosos para ver a transformação de Cormier na pesagem. E sem o corte de peso, DC apareceu com 111,5 kg contra 109,7 kg do Stipe Miocic. Cormier então estava quase 2 kg mais pesado, e os dois lutadores eram muito completos. DC é um wrestler olímpico, mas que evoluiu bastante na trocação, a ponto de trocar de igual para igual com John Jones e superar Alexander Gustafsson, enquanto Miocic tem base no boxe, mas dominou Francis Ngannou totalmente na luta agarrada. Será que o aumento de peso seria o suficiente para driblar a diferença de tamanho? Será que Cormier conseguiria quedar Miocic? E pela primeira vez na história do UFC, o campeão dos meio pesados enfrentaria o campeão ativo dos pesos pesados. As duas divisões mais pesadas do UFC colidem em uma luta que entraria para a história da organização. O primeiro round já começa com Miocic controlando a distância e forçando Cormier a recuar. DC tenta achar a brecha para puxar Miocic para o clinch. O campeão dos pesados pressiona na grade e trocam golpes em pé, e começa a ficar perceptível que DC consegue ser mais rápido do que Miocic. Aos poucos, essa diferença de velocidade começa a favorecer o Cormier, que começa a encurtar e a acertar vários socos no rosto. Os dois seguem trocando golpes em pé, até que se atracam no clinch, e na saída, Miocic deixa o seu rosto completamente exposto. DC já previa essa brecha e aproveitou para encaixar um cruzado certeiro no queixo. O rei dos pesos pesados caiu. Cormier finaliza o combate com golpes no solo e o reinado de Stipe Miocic chega ao fim. Daniel Cormier se torna o mais novo campeão peso pesado e o segundo duplo campeão da história do UFC. E com essa conquista, DC finalmente saiu da sombra do John Jones. Ele conquistou o cinturão dos pesos pesados, vencendo o campeão ativo, e agora criou um grandioso legado, entrando para sempre na história do UFC, e ainda rendeu uma cena icônica na entrevista pós-luta. But Brock Lesnar, get your ass in here! Yeah, you're strong, but everybody's strong. Push me now, you go to sleep later. Infelizmente, esse show com Brock Lesnar nunca deu em nada, mas depois da vitória contra Miocic, DC decolou no ranking peso por peso, se tornando o número 1 do mundo. Mas ele teria que tomar uma decisão, em qual categoria ele ia ficar, e tudo indicava que ele seguiria nos pesos pesados. E isso animava Stipe Miocic, que estava sedento por uma revanche imediata, pois acreditava que foi vítima de um golpe de sorte. Só que em novembro de 2018, o UFC precisava urgentemente de um novo evento principal para o UFC 230, em Nova York. Daniel Cormier entrou no evento e defenderia seu novo cinturão pela primeira vez contra Derrick Lewis, o maior nocauteador da história do UFC. E basicamente sem tomar nenhum arranhão, DC finalizou o gigante Lewis no segundo round, se tornando o primeiro duplo campeão a defender os dois cinturões. Após essa vitória, DC passou a ser amplamente considerado como um dos maiores lutadores de todos os tempos, e ganhou diversos prêmios de lutador do ano, incluindo o MMA Awards e o ESPY da ESPN. Esse era sem dúvidas o ponto mais alto da carreira do Cormier, e com isso, o duplo campeão já estava planejando a sua despedida. Afinal, DC já estava com 39 anos de idade, e ele sempre disse que queria se aposentar aos 40, e agora, no auge da sua carreira no MMA, poderia ser o momento perfeito, mas ainda havia um assunto inacabado para resolver:
a revanche contra Stipe Miocic. E assim, naquela que poderia ser a última luta da sua carreira, Daniel Cormier enfrentaria Stipe Miocic outra vez, agora no UFC 241, marcado para agosto de 2019. Finalmente, o ex-campeão teve o seu desejo atendido. Ele vinha cobrando uma revanche desde o fim da primeira luta, mas para essa revanche, não parecia que ele estava recebendo o respeito que merecia. DC já estava enxergando através de Miocic, visando a sua aposentadoria. E de fato, se conseguisse se aposentar como campeão no auge da carreira e vencendo Miocic de novo, ele seria eternizado como um dos maiores lutadores de todos os tempos. A missão do descendente de croatas era estragar essa festa. Curiosamente, os dois ficaram mais leves para essa revanche. Cormier apareceu com 107 quilos contra 104 quilos do Miocic. E com isso, a revanche estava totalmente confirmada. Aquela que poderia ser a despedida perfeita para a carreira de Daniel Cormier. A revanche começou. Miocic disse previamente que trabalhou bastante na sua movimentação para impedir que DC fique confortável em pé. Mas o duplo campeão ainda não tinha usado seu grande trunfo, o wrestling. Com uma força absurda, Cormier ergueu Miocic nos ombros e arremessou o ex-campeão no solo com seu clássico slam. A partir daí, Cormier estava em casa e passou a dominar o primeiro round completamente. Na reta final, DC apertou o passo no ground and pound, buscando mais um nocaute no primeiro round, mas Miocic conseguiu se levantar e o primeiro round chegou ao fim. Um domínio total de Cormier e um péssimo presságio para Miocic. O segundo round começa e, ao invés de tentar investir nas quedas novamente, Cormier resolveu se testar na trocação contra o Miocic, marchando para frente e estendendo seus braços contra as mãos de Miocic, impedindo o ex-campeão de usar sua envergadura e abrindo caminho para seus socos. E essa estratégia estava funcionando, os dois trocaram vários golpes em pé e Cormier segue marchando para frente e pressionando, desrespeitando e ignorando o poder de nocaute do Miocic. O duplo campeão seguiu levando a melhor nesse round, pressionando e sendo mais rápido do que o ex-campeão. Mais um round para Cormier, que até agora conseguiu levar a melhor não só no solo, mas também na luta em pé, que é o território do Miocic. Mas os seus treinadores estavam desesperados, eles imploravam para que ele voltasse a investir nas quedas, que lutasse inteligente. Os dois voltam para o terceiro round e Miocic segue tendo dificuldades com essas mãos estendidas do campeão. Cormier segue investindo na trocação, apesar do sucesso na luta agarrada no primeiro round e dos pedidos do seu corner de tentar derrubar. A impressão que ficou é que Cormier estava apenas aproveitando o momento. Sabendo que essa poderia ser sua última luta, ele resolveu abraçar o caos, abraçar a trocação, para fazer um último grande combate. E de fato estava sendo uma grande luta de pesos pesados, e ele estava conseguindo vencer na trocação. Sem ao menos tentar uma queda, Cormier vence o terceiro round e já se garante na pontuação dos juízes, 3-0 contra Miocic. Quarto round, agora o croata precisava de um nocaute ou uma finalização para recuperar o seu título, mas ele não conseguia se desvencilhar da pressão e dessas mãos estendidas do Cormier, até que no meio do caos ele conseguiu bolar uma estratégia nova e passou a atacar a linha de cintura de Cormier com ganchos no fígado, e agora toda vez que Cormier se aproximava, ele era atingido em cheio por um golpe certeiro no fígado. E com esse ajuste genial, as coisas começaram a mudar no combate. Aquela pressão constante do Cormier diminuiu drasticamente, porque ele estava sempre recebendo um golpe no fígado, e Miocic começou a crescer na luta, atacando com diversos socos na linha de cintura. Pouco a pouco, DC começou a diminuir o ritmo, e agora Miocic marchava para frente, e a guarda de Cormier começou a baixar, até que um gancho no fígado pegou Cormier em cheio. O campeão tentou reagir, mas recebeu um contragolpe certeiro no queixo. Cormier balança e fica em apuros. Miocic não perde tempo e encurrala o campeão na grade com uma chuva de socos. Cormier desmorona no chão, totalmente entregue, até que o árbitro finalmente interrompe o combate. E assim, Stipe Miocic concretiza sua vingança e recupera o cinturão dos pesos pesados em uma vitória histórica no UFC. Champion of the world, Stipe Miocic.
O que deveria ter sido uma despedida perfeita se tornou mais um pesadelo para Daniel Cormier. Depois de finalmente ter saído da sombra de Jon Jones, agora ele se via novamente coberto por uma nova sombra, a de Stipe Miocic, que restabeleceu seu posto como o maior peso pesado da história do UFC. Subestimado contra Ngannou e novamente contra Cormier, o croata americano agora era bicampeão dos pesos pesados. E apesar de já ter passado dos 40 anos de idade, o espírito competitivo de Cormier não deixaria se aposentar dessa forma. Ele não podia ficar em segundo lugar de novo. DC então decidiu que faria uma última luta, um último tiro em direção à glória. Ele tentaria enfrentar Stipe Miocic mais uma vez. Perdendo ou ganhando, essa seria a sua última luta. E estava decidido, Miocic e Cormier se enfrentariam mais uma vez, mas a trilogia ficou na geladeira por um tempo por causa do início da pandemia do coronavírus, que paralisou o UFC e o mundo dos esportes no geral. Sem falar que devido às dedadas no olho que Miocic recebeu na revanche, ele acabou passando por problemas no olho, então teve que ficar afastado do octógono por um tempo. O Ultimate finalmente voltou ativa no meio da pandemia e a trilogia foi acertada para agosto de 2020, dentro do UFC Apex, infelizmente sem a presença do público. Aquela que seria a última luta de Daniel Cormier e que, segundo o UFC e boa parte da mídia, iria definir quem é o melhor peso pesado que já competiu no UFC. Como de costume, os dois mantiveram respeito, sem provocações ou xingamentos, e apareceram com um peso similar ao combate anterior, oficializando o capítulo final dessa trilogia. Stipe Miocic, aos 37 anos de idade, estava pronto para defender seu novo reinado, e Daniel Cormier, aos 41 anos de idade, estava pronto para fazer uma última caminhada rumo ao octógono. A trilogia começa trazendo elementos fortes das duas últimas lutas, o gancho na linha de cintura e as quedas do ex-campeão. Cormier consegue derrubar Miocic no primeiro round e fica por cima, mas dessa vez o campeão se levanta rapidamente. Com a ameaça dos ganchos, Cormier não consegue repetir a mesma pressão da luta anterior, dificultando a sua aproximação, e quando finalmente consegue, ele acaba colocando mais uma vez o dedo no olho do campeão, pausando o combate. De volta à luta, Cormier busca o clinch para repetir o mesmo golpe da primeira luta. Na reta final, DC consegue se aproximar e desfere o seu melhor golpe na luta, balançando Miocic e quase derrubando o campeão. Esse golpe garantiu o primeiro round para o ex-duplo campeão da categoria. Miocic volta para o segundo round caçando Cormier em pé. Cormier finta a queda e consegue a aproximação para conectar seus golpes. Mais uma vez, Cormier deixou o wrestling de lado e esqueceu das quedas, aceitando a trocação contra Miocic, e pagou o preço. Na reta final, Miocic encurrala Cormier na grade e derruba o ex-campeão com golpes no queixo. Cormier fica em apuros e quase é nocauteado, mas consegue se defender até o soar do gongo. Esse round foi claro para Miocic e Cormier volta cambaleando para o corner. Miocic tenta aproveitar o momento e avança contra Cormier no terceiro round. DC ainda parece um tanto atordoado. Miocic pressiona e leva melhor na troca de forças no clinch. Os dois trocam socos na reta final do terceiro round e Cormier reclama que foi atingido por um dedo no olho. O árbitro disse que não viu e assim o round acabou, mas o replay deixa claro que de fato houve um dedo no olho e bem grave. Alguns fãs inclusive disseram que isso era karma, depois de todos os dedos no olho que o Cormier colocou em Miocic. Esse terceiro round também foi do campeão, e indo para o quarto round, Cormier disse que não conseguia enxergar pelo olho esquerdo. Miocic segue trabalhando no boxe e segue marcando com seu direto de direita, justamente na região onde o olho de Cormier não consegue enxergar. Os dois pesos pesados seguem trocando golpes em pé em um round que foi bem equilibrado. E a luta chega ao quinto e último round, aquele que seria o último round de toda a carreira de Cormier. E para ter uma chance de vencer essa luta, ele precisava garantir esse último round, já que o quarto foi bem acirrado. E Miocic segue com a mesma estratégia, abusando dos golpes retos e controlando Cormier na grade. DC não consegue apertar o passo porque está sendo totalmente abafado por Miocic, que segue encaixando seus diretos e controlando o ex-campeão na grade. E apostando nesse plano mais seguro, Miocic encerra a trilogia vencendo o último round. O placar então pode ter sido 4-1 ou 3-2, mas a vitória de Miocic era iminente. E assim que ouviu o primeiro placar dos juízes, Cormier já havia percebido que falhou em sua última missão. Por decisão unânime, Stipe Miocic vence Daniel Cormier de novo, dessa vez, sem dúvidas, sem viradas, sem controvérsia, ele dominou o ex-campeão por grande parte da luta e se isolou ainda mais como o maior peso pesado da história.
E com isso, a carreira de Daniel Cormier chega ao fim da pior maneira possível. Mais uma vez ele ficou em segundo lugar. Segundo lugar na NCAA para Cael Sanderson, em 2001. Segundo lugar nos meio pesados contra John Jones. E segundo lugar nos pesos pesados para Stipe Miocic. Infelizmente, por mais condecorado, por melhor que fosse Daniel Cormier, a história dele sempre será marcada dessa forma. Ele era muito bom, mas sempre havia alguém melhor do que ele. Ele sempre foi o eterno vice. Mas sabendo que não haveria cinturões em seu futuro, sabendo que já estava com 41 anos de idade e que poderia acabar servindo de escada para os novos competidores, Cormier abraçou o seu destino. E assim, a trajetória de Daniel Cormier no mundo das lutas chega ao fim. Being on the losing end of two big fights and trilogies, it's a very sad position to be in, but I will deal with it as I've dealt with things in the past. So, you know, Joe, I'm not interested in fighting for anything but titles, and I don't imagine there's going to be a title in the future, so that'll be it for me. You know, I've had a long run. It's been great. I mean, I just fought my last fight for a heavyweight championship, and it was a pretty good fight, so. It was a great fight. It was a great fight. You've been a great champion, and you will without a doubt go down in history as one of the greatest combat sports athletes of all time. Mas calma, porque esse não foi o fim da rivalidade entre Daniel Cormier e Stipe Miocic, pois houve uma quarta luta. E agora vocês vão conferir imagens raras da quarta e última luta entre Daniel Cormier e Stipe Miocic. You know, Miocic, there were times where we frustrated each other. Oh, it's terrible. We hated each other. Yeah. But you got me. But Stipe, I'm a competitor and I'm not okay with it, so look what I brought. I brought my video game. Let's go. Walk over here with me, Miocic. Miocic, I can't beat you in reality. Let me see if I can beat you virtually. We have to fight you and I because I'm trying to give my guy a win. I should have quit when I was ahead, honestly, when I'm thinking about it. Let's roll. How do you punch? You punch with right one. You see, look, you see right one up there? Yeah. I have a feeling Stipe is going to be in trouble here, boys. I have a feeling I'm not even telling Stipe how to punch. Here we go. Do you see those shorts or not? There we go. Wait, what is going on? Why are they showing this guy how to play the game? He's simplifying controls. Controller working? Wait. Where's my guy? Like, okay, let me just do. Get up. Break Try hands. it. Break Don't throw me. Punch him. Get behind your jab. I can't punch. Terrible. What is? And he's like trying to press the button. I told him. That's a lie. It wasn't the same time. Lifted you up. Go for the arm bar. It's right there. Get me out! Round and pound. He's a butt masher. Go. Watch your stamina. Watch your... Oh! Get up, dude! Get up! Why did you get him off? No! Four. Oh my God! Come on. Stop moving your hands so fast. You're using so much power in this game. I'm out of here. You got easy submissions. Stipe! Pronto, agora a rivalidade acabou.